Como é a área de operador de máquinas aqui na Europa? Quais são os passos para entrar nessa carreira? Estamos aqui com o nosso amigo pessoal, mas também um profissional na área de operador de máquinas, nosso amigo Raoni. Raoni Rodrigues. Seja Bem-vindo bem-vindo. a nós. Obrigado pelo convite mais uma vez aí. Nós ficamos felizes aqui por você estar participando conosco nesse bate-papo, nessa conversa. Sim, falar um pouco da sua área aqui, qual é a sua profissão aqui na Europa e tudo mais. Claro. Estamos abertos a isso. Acredito que muita gente tenha curiosidade desse ramo, Isso é verdade. porque não existe uma especificação profissional de alta exigência, digamos assim, um nível superior, Sim. mas que dá alto rendimento. Então, o dinheiro é o atrativo nessa história. né? Exatamente. O que a gente percebe é que essa área de operador de máquinas, assim, a pessoa toma um tempo para formar, para começar a desempenhar nessa operação. Mas conta para nós, como que foi para iniciar, o que que passou para você pensar, eu vou iniciar nesse ramo, o que que foi os principais atrativos para você entrar nessa área? Olha, eu sou um exemplo à margem do que normalmente acontece. Eu corri para me aproximar. Eu era aquele menininho pequeno, sabe, que quando via uma retroescavadeira passando na rua, aquelas máquinas de prefeitura, eu ficava com medo, eu ficava assustado. Então imagina, não foi tão fácil para ingressar numa coisa que eu não queria. Sim. Mas, na altura, eu trabalhava num ramo que não me dava um rendimento, digamos que fixo. Eu trabalhava com eventos, era DJ, Que legal. às vezes ganhava muito, às vezes ganhava pouco. Depois, no decorrer dessa caminhada de DJ, eu fui trabalhar num estúdio como produtor, e aí tomava conta do estúdio e produzia, né? Fazia legal, alguns show. trabalhinhos assim. Muito bom. E o dono desse estúdio era meu amigo pessoal, e aí ele era dono de uma empresa de máquina, e o incentivo diário, vamos, e eu Então, ali acabei indo na amizade, foi um cara. conselho de amigo, não foi? Foi um conselho de amigo. Que Mas legal. esse foi um conselho bom de amigo? Foi, porque imagina que eu tô há quase 20 anos nisso, então digamos que foi uma Então trajetória foi bem no longa. comecinho da sua carreira isso. Foi, eu já tenho 36 anos, apesar de, né, muita gente não acreditar, mas tive uma trajetória boa nesse segmento, desde várias áreas, industrial, obras, prefeitura, demolições, então tipo muita coisa, né? São Que muitos show. anos. Então, para iniciar, você já começou nessa área, foi no Brasil. Foi no Brasil. Que legal. E como que foi iniciar nessa área no Brasil? Foi muito difícil? O que que foi necessário? Tudo depende de quem está contigo. Se você tem um incentivador, uma pessoa que te apoia, aquela pessoa que abre portas para você ou te facilita abri-las, é o diferencial. Claro que existe a preparação, cursos, formação, prática. E depois que a porta está aberta, é aproveitar a oportunidade e seguir o caminho que vai te dar mais lucro, digamos assim, né? Sim. Legal. Para começar nessa área, você tem que tirar algum curso específico, tem que ter uma categoria de carta de condução específica ou só com o curso mesmo você consegue? Você está perguntando em nível Brasil ou Portugal? Pode falar dos dois, melhor. Posso falar dos dois? Sim, Então eu sim. vou ter que dois contextos. Sim. No Brasil, dependendo do tipo de trabalho que você executa, em área fechada, você não precisa de carta. Agora, fora carta pesada, tá? Sim. Quando eu falo carta, você exige a mínima, que é a B, no caso, né? Uhum. Sempre é exigida, mas no caso do Brasil, em áreas fechadas, você não é exigida a carta D nem a E. Perfeito. Mas, quando você trabalha numa máquina, exemplo, prefeitura, essas retroescavadeiras que andam nas estradas, é exigida sim uma carta de pesada, porque o veículo excede o limite para toneladas, né? Digamos que a tua carta B permite te conduzir. Sim. Então aí é uma outra história. Aqui em Portugal é um bocado diferente. Aqui em Portugal, a maioria das obras não te exige carta, nenhuma. Mas, para você trabalhar numa GERE, que é uma empresa de fornecimento de água, né, que tem manutenções diárias nas estradas, já exige a carta de pesados apropriada para conduzir aquele equipamento. Alguns exigem até uma carta chamada T, se eu não me engano, que é para tratores.
Não me lembro a abreviação dela, mas é uma carta além do convencional. Ela é uma carta para tratores. Então, tudo depende do ramo que você quer seguir. Porque o ramo de máquina não é simplesmente máquina. Isso é uma água. Mas tem uma água destilada, uma água gaseificada, uma água com sabor. Então, a máquina é o mesmo ramo. Algumas pessoas se dedicam a autogrua, que são os guindastes. Outras pessoas à escavação, giratórias, retroescavadeiras, pá carregadora. Outras pessoas vão para a área das gruas torres, né, que estão nas obras fechadas, mais estático. E vemos Então, muito aqui em Portugal, né? sim, essa é uma muitas. área muito boa para se ingressar. No caso, que é o manobrador de gruas? De grua torre. Ah, É a área mais acessível no momento e sempre vai ser. Porque há uma rotatividade muito grande, há um salário agradável e não há mão de obra. Né? A realidade de quem está aqui e não consegue atender o mercado. Então está sempre precisando. Mas essa rotatividade, o que que seria? Rotatividade de cargo? Ou que as pessoas iniciam nisso e conseguem algo melhor? Como que é? A realidade de Portugal, a questão é de que a pessoa quer sempre ganhar mais. Sim. Então, às vezes vem uma proposta melhor, às vezes vem uma proposta para perto de casa, outras vezes vem uma proposta para o exterior. Então, depende da preparação da pessoa. Quando a pessoa tem uma preparação documentada que permite ela viajar para fora, ela dobra. Os recursos financeiros dela dobra. E muitas das vezes os gastos financeiros dela diminuem. Porque a realidade é, a empresa te pega, te manda para fora, te dá alojamento. O restante, muitas das vezes, é a seu caráter. É Sim. você que arca com eles. Que é a parte Alimentação. de alimentação. Sim, é mais sim. básico. Exato. Então, aí vai aquela questão. A pessoa joga o que é mais conveniente para a vida dela no momento e segue o barco. Que legal. é muito bom. Então quer dizer que isso é uma área que abre portas, tipo, já assim, de imediato. Quando você ingressa, tipo, até pra fora mesmo de Portugal. Sim. Pois, porque muitas pessoas vêm para Portugal, claro, sabemos bem que a realidade dos ordenados salários aqui em Portugal é um pouco menor Do em que relação fora da ao Europa. restante Isso. da Europa, É não é? uma realidade. E assim, pode ser que uma pessoa que vem para Portugal se especialize nessa área, ganhe experiência, vai ter muitas oportunidades daqui para fora, correto? Exatamente. Legal. Mas assim, na parte de manobradores e operadores de máquinas, quais são as principais máquinas que a pessoa costuma entrar nessa carreira? Quais são as primeiras que ele começa, uma retroescavadeira, essa grua? Ou a pessoa, antes de entrar nessas operações, ela já tem em mente qual máquina que ela vai começar a operar? O ideal, o aconselhável, né? Uhum. Eu não estou aqui para colocar parâmetros a nada. Eu estou aqui para Sim, realmente dar uma elucidação sobre tudo, Sim. para dizer o que é conveniente e o que não é. Digamos assim, uma pessoa que é zero experiência, nunca trabalhou com nada disso na vida. Faça um curso, mas se aprofunde em uma coisa de cada vez. Por quê? Um polivalente de 20 anos não é um iniciante de 20 dias. Então, quando você for brigar salarialmente, isso também conta. Não adianta você ter a ambição de ganhar, eu quero X, mas o que eu entrego é Y. Então, nessa hora, não existe essa questão de você conseguir exigir muita coisa. Então, foque em uma situação. Se eu quero para grua torre, foca nisso. Faça um curso disso. Se dedique a entrar nessa área. Quando você estiver naquela área, identifique se aquilo é o que você deseja, que almeja para a tua vida ou não. O rendimento chegou, você gostou? A atividade do dia, você gostou? Cara, é tu que vai avaliar isso. Eu, por exemplo, a minha pessoa não gosta de grua torre. Eu odeio ter que subir aquelas escadas. E como a minha vida, ao longo desses anos de experiência, foi sempre em maquinário pesado, de escavação, demolições, eu prefiro muito mais estar numa giratória, que aqui é giratória, mas falando em nível global é uma escavadeira, né? No Brasil é escavadeira, nos Estados Unidos eu acho que é escavator, não tenho muita certeza. Mas assim, eu gosto desse ramo, escavações, demolições, todo tipo de máquina pesada para escavações. A grua torre já não é elevação de carga, é uma coisa que foge do clima também, não está muito exposto, né? Às vezes está ali dentro daquela torre
guardadinho ali, ar-condicionado, aquecedor, cafezinho do lado. Então, Isso é ó, verdade. tem ali os prós e os contras. É mais monótono, não é? É, basicamente, o operador de grua torre, ele sobe no início do dia, digamos que é de 7 a 5. Ele sobe no início do dia, alimentação na bolsinha, vai pra cima, almoça, faz tudo ali, cafezinho, tudo. 5 horas desce e vai embora pra casa. É como se fosse o escritório. Ele almoça até mesmo lá em cima na grua. Exatamente. Disso eu não sabia. Até porque são 15 metros, às vezes, Foi de só escada. Não tem elevador, Sim. é escada pra subir e descer. o esforço físico faz a pessoa A desistir de pessoa descer pensar, ali. Obviamente. E com relação a quando as pessoas têm aquela vontade de ir ao banheiro, a casa de banho, no caso aqui em Portugal, na grua, aí já tem uma dificuldade muito maior, não é? Isso sim. Banheiro, eu desconheço. A maioria Sim. das que eu conheço não tem banheiro, não tem casa de banho. Mas que há descer. modelos que tem? Acredito que sim. Não é a minha área, Sim. não é a minha profissionalização, mas Uhum. acredito que tenha, com certeza, tem algum modelo que oferta isso. Caramba, é interessante. Que são situações que a pessoa pode passar ali, Claro. pode passar por algum perrengue, deve ter alguma 15 história. É que é 15 Certamente. descendo e 15 subindo. São 15, pode ser mais. Também, Pode dependendo ser da mais. grua, da obra. Exato. Uma coisa assim, pelo menos aqui em Portugal eu vejo muitas gruas, muitas mesmo. Eu acho que a cada bairro que a gente passa uma obra, quanto pode ser aquelas obras pequenas. Já existe Já tem as não é? gruas. Isso. No Brasil eu não via tanto assim, isso é verdade? Tem essa diferença de Realmente. que... Realmente por quê? Porque é um custo. E as obras do Brasil são feitas para ter menos custo. Uhum. E aqui as obras são feitas para não darem acidentes, Isso, não isso. darem errado e serem rápidas. Então uma obra no Brasil que dura 4, aqui dura 2. Por quê? Porque Tem tem essa diferença. recurso financeiro Sim. para fazer a coisa andar mais rápido. Sim. E a grua é uma desses recursos. Sim. A grua faz todo tipo de serviço que você imaginar. Pra montar prédio tem que subir aquelas Ó. as coisas pesadas, os Sim. tijolos e tudo. Exatamente, tijolos, toda a parte de alvenaria, toda a parte de cofragem, que são as madeiras, né? Uhum. Tudo que é necessário subir, digamos que acima de 10 metros ou 5 metros, que uma pessoa já não consegue com uma Sim. máquina convencional, vai vir uma questão de uma grua e vai elevar. Até temos uma máquina aqui no mercado português, que não é tão comum no Brasil, mas aqui é muito comum, que é uma máquina chamada manipulador, que é o Manitou. Manitou é simplesmente a marca. Sim, a Manitou Existe é a JCB manipuladora, existe várias outras marcas. Sim. Agora eu não vou me lembrar, mas existe todas as marcas. E esse manipulador nada mais é uma empilhadeira, só que uma empilhadeira de longo alcance. assim que ela tem até... Depois que ela sobe, ela ainda tem Exato. aquela parte que Ela ainda estica. tem uma lança que eleva até 18 metros. Uou, Já vi acidentes graves com isso. É Tá? sério. Antes que Não do você peso, pergunte. inclina assim, não é? Já vi operadores sem muita experiência andar com a lança inclinada, achar que aquilo seguro a esse ponto e cair. Porque aquilo tem uma lança, mas ela tem sapatas de ancoragem, Sim. que é para estabilizar e você conseguir içar. Então, a pessoa quando desafia a lei da gravidade, meu amigo, é chão. Pois, literalmente andou com ela esticada. Esticada, E o Com peso... é jumbo. peso, Pois é, levou a vir pro chão. Assim, o que eu percebo nas obras em Portugal é que também tem muito aquela parte da segurança do trabalho. Eles ficam muito em cima dessas partes das máquinas, não ficam? 90% sim. 90%. As obras mais sérias, sim. Sim. Algumas obras mais, assim, digamos que esquecidas, Aí já deixaram... não é 100%. Sim. Até no Brasil não é 100%. Hoje em dia, Isso qual é é a bom. máquina que você mais atua? Eu trabalho hoje em dia numa giratória de 10 toneladas, que é uma máquina de médio porte, digamos assim. Eu considero acima de 20 de maior porte, mas eu trabalho com essa máquina pela limitação do meu trabalho. Eu atualmente trabalho nas linhas de eletricidade, de alta, né? A empresa que eu trabalho, ela presta serviço para outra empresa que monta aquelas torres de alta tensão. Ah, sim. Então a gente faz a preparação, né? A grosso modo de falar, os pés da torre, escavamos, Sim. preparamos aquilo tem que ser perfeito, tem que ser um bloco quadrado com as medidas exigidas no projeto. Uhum. E esse projeto determina a profundidade, a inclinação,
determina tudo isso e a gente executa e depois o processo que vem a seguir já não é mais comigo. Sim. Então, assim, a máquina que eu trabalho, basicamente, Rafael, te respondendo, Sim. hoje em dia é uma giratória, é uma escavadeira. Eu só trabalho com essa máquina e desenvolvo esse serviço. Há quantos anos você está mais com essa máquina? Eu já vim de uma outra empresa que basicamente eu trabalhava mais com giratórias, mas não somente. Também manipuladores, pá carregadora, entre outras, até máquinas de pequeno porte. E aqui em Portugal eu estou há 3 anos vivendo, né? Então aqui em Portugal já tem 3 anos, mas a nível de experiência eu tenho uns 15 anos com isso. Haja experiência, realmente muita experiência. Mas como que é, por exemplo, digamos, no emprego atual? Como que é o dia a dia, como que você faz? Você chegou lá no serviço, conte-me um pouco assim, como que é o passo a passo que você pega para iniciar um serviço, você lê projetos, como é que funciona? Sim. O meu dia começa cedo, né? Basicamente. Eu tenho um ajudante, eu sou uma equipe autônoma. Certo. A grosso modo, eu sou um chefe de equipe. Okay. Eu sou um chefe de equipe que determina o trabalho conforme o que a demanda da minha empresa. A minha empresa vai me dizer assim, olha, Raoni, hoje você vai para o apoio 128. Eu já tenho um mapa que me diz toda a linha de postes que vai ser executada e aí eu pego aquela coordenada daquele poste e já sei para onde eu tenho que ir. Esse é o primeiro ponto. Certo. A minha avaliação de onde eu tenho que ir. Segundo ponto, pego a minha picape, que eu trabalho com uma picape 4x4 para acessar os lugares, imagina, não é tão fácil. Então, eu trabalho com uma picape 4x4, abasteço todos os bidões de gasóleo, diesel. Os bidões nada mais são os galões, né? Para nós no Brasil. E encho aquilo, preparo tudo que eu preciso, tanto de alimentação, porque não é possível muitas das vezes se deslocar, onde estamos é ter um restaurante. Esse local é às vezes de difícil acesso. Né? Exato. Normalmente é em cima de montanhas. Às vezes há exceções, mas normalmente são nos elevados em cima das montanhas, porque essas torres elas passam fora da área urbana, né? da área urbana, exatamente, a palavra é essa. Porque isso tem vários critérios de segurança e, enfim, tem que se seguir. E após abastecer, pego o meu parceirinho, que é o meu ajudante, que era aqui de Braga também, e aí a gente segue para a nossa coordenada de trabalho. Chegando lá, eu avalio o que eu preciso fazer. Certo. Em algumas situações, eu não tenho acesso para passar com o carro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar minha máquina chegar, que muitas das vezes vem com porta-máquina, é um caminhão que traz a máquina, até a área possível. Em algumas situações não é possível o caminhão me entregar a máquina onde eu preciso trabalhar. Então eu tenho que me deslocar, criar uma estrada, eu faço um acesso para que passe a minha picape, para que passe caminhões futuramente. E quando eu me estabeleço no ponto-chave, a topografia vem, marca os pontos que eu preciso escavar, eu faço aquela escavação. Às vezes passaria uma semana, outras vezes um mês, tudo depende do terreno. E basicamente almoçamos ali, passamos os dias ali e voltamos para casa no fim do dia e no outro dia é igual. Que legal. Essa é a nossa rotina. Por dia, geralmente consegue colocar quantos postes? Por dia não é possível colocar. Não Por dia chega faz por o quê? dia. Um buraco, então, por dia? Porque na verdade é um processo lento. Certo. Digamos que se eu pegar um terreno muito favorável, eu consiga 2 por dia. Em 100%. Mas isso não denomina colocar o poste. Porque colocar o poste é uma coisa que não depende do meu trabalho. Sim. É uma coisa que vem posteriormente. Então, só para esclarecer essa questão de colocar o poste. Sim. Você abre, faz aquela Exato. parte inicial para depois Exato. vir uma outra equipe. Certo. Com a facilidade do terreno, digamos que 1 é totalmente possível. 2 depende da determinação de cada um. 2 covas. E Sim. depende do tamanho dessa cova. A gente denomina o nome caboclos. São caboclos. Até depois eu posso te mostrar algumas fotografias para que você possa talvez mostrar aos telespectadores que vão assistir, para não ficar assim com a mentalidade do que é. Mas é realmente uma cova. Só que é uma cova perfeita. Imagina, digamos 2,30, 2,30, 2,30, 2,30, com 3 de profundidade. Isso tem que ser perfeito.
Sim. isso desce perfeito, ou o mais perfeito possível. Porque são normas e a gente Tem tenta que seguir. cumprir. No Exatamente. fim das contas, tudo isso é contabilizado, a qualidade do trabalho e tudo. Que show. E às vezes em terreno que tem pedras e tudo, não é? Entra a questão de explosivos. Muitas das vezes. Usa explosivo? Sim. Eu pensei que usava o martelo. Eu avalio Uhum. se é possível ou não. Se for possível usar o martelo, é martelo. É mais conveniente para mim, é menos trabalho, é menos desgaste também pro ajudante que está comigo. Mas quando não é possível, aí é furo. Fazer furos e explosivo nele. E como é feito esses furos? Existe um martelo pneumático, Ah, levamos um compressor com um martelo pneumático, esse martelo pneumático fura. Também posso te mandar um vídeo depois, se quiser. uhum. E você faz vários furos e entra com massa reativa. Não é pólvora, tá? Só para que é uma massa reativa à eletricidade e essa massa dá o efeito que é preciso. E aí o trabalho é esse. E é você que administra essa parte técnica dos Administra explosivos. até o ponto de chegar a pessoa que executa a explosão. Ah, ok. Depois não que necessariamente é você, então. Não necessariamente sou eu. Não tenho informação para isso. Não. Eu só acompanho. Sim. Uhum. Só. E faço os furos com o ajudante. A gente executa essa parte a ponto de chegar ao explosivo. Chegou o explosivo, mão para cima, me afasta e assisto. Só assiste o espetáculo. Sim. Que legal, Raoni. Mas assim, tenho certeza que em tantos anos de experiência, alguma vez já aconteceu alguma coisa inusitada numa obra. Não sei se quer contar conosco qual é um perrengue que você já deve ter passado, tanto na parte de operar, ou até mesmo ver outros colegas passar por algum perrengue nas obras. Já passei muito perrengue, cara. Muito perrengue, não é pouco, porque carro fura pneu, não é verdade? Sim. Máquina fura pneu. É igual quando tem Verdade. pneu. Quando ela não tem pneu, ela também corre o risco de perder a esteira. Então você imagina, eu já tive uma situação que eu perdi a esteira da máquina porque estourou a roda guia. Sim. Não vou falar de linguagem técnica, mas esse é o nome, tá? A roda guia, que é o que segura a esteira. E eu sem essa esteira tive que trabalhar 2 dias. Imagine uma pessoa que é acostumada a trabalhar com 2 pernas, ter uma perna só e trabalhar 2 dias. Porque eu não podia parar, Sim. era um perrengue para mim. Mas foi, a experiência, graças a Deus, me permitiu fazer isso. E uma outra situação eu me lembro, que essa foi traumatizante para mim, não me fez desanimar, mas me fez aprender muita coisa. Eu entrei em um terreno, esse terreno era totalmente, digamos que confiável, só que confiável a ponto das bombas de rebaixamento estarem funcionando. Bombas de rebaixamento são bombas que sugam a água do terreno, jogam para fora Sim. e você tá lá embaixo, Uhum. entende? Enquanto essas bombas funcionam, você tá livre de Mas água. era o que fazendo ponte? Então? Não, isso foi fazendo fundação de prédios no Brasil. E assim, essa bomba de rebaixamento, ela joga água para fora e você tá ali, tá seguro. Sim. De repente, essa bomba me falha. E são várias bombas. E elas falharam em coletivo, não sei se por energia, não sei, não lembro, faz muitos anos. Mas eu lá embaixo, aquilo começou a encher de água muito rápido e eu falei, meu Deus, eu só tenho que sair daqui. E esse foi um perrengue que me assustou bastante. Meu Deus, só de imaginar já passa uma Foi. aflição. Foi uma coisa, e é tipo coisa de 20 minutos, já tinha quase 1 metro de água. E eu falei assim, isso me causa uma aflição. Mas você tava só? Não, eu Lá tinha, embaixo claro, ou tinha um tinha mais apoio colegas? de pessoas ao redor, todos se assustaram, porque imagina o prejuízo que seria uma máquina daquela ali, né? Afogar. e tudo. Afogar ali e tudo mais, então assim, é um perrengue. E é Não, possível, meu é um Deus do perrengue céu. possível. Não, isso querendo ou não, mas vamos falar de coisas boas, né? Muito melhor. Não é querendo desincentivar pessoas Isso. dessa forma. Claro, isso olha, esses Mas também é perrengues verdade, são né? acontecimentos, Mas são exatamente. verdades que podem acontecer na vida de um profissional, Sim. independente da área. Exato. Você- Quando você está numa área de risco, claro que o perrengue é muito mais assustador. Sim, sim. Mas quando você não tá, também tem o perrengue. É Sim. igual. Já teve algum acidente assim? Você? Além de esse? Acidente grave, não. Eu já tive acidente de estourar cintas, cintas de içamento. Isso é um acidente. Se tem uma pessoa ali, olha, é a morte. Só pior. Pode acontecer o pior. Já tive coisas assim, graças a Deus eu nunca tive nenhum tombamento, que é uma coisa que assusta muito, e nenhum tipo assim de batida, nem nada desse tipo.
Ainda São bem. coisas que deram pra contornar. Graças a Deus, até porque eu tô vivo aqui, né? Senão... Mas isso acontece no ramo assim? Ah, já vi, já perdi amigos. Tá certo. Já perdi amigos que estavam na máquina e já perdi amigo que estava fora da máquina. Então, não é uma área que dá para levar um equipamento como brinquedo, entende? É uma coisa muito séria. Você lida com vidas, você lida com pessoas. Apesar de ter, às vezes, bom humor ao brincar, você vai ter muitos operadores de máquina que têm um humor elevadíssimo, que eles são muito descontraídos. Mas tem outros que já são mais sérios. E o ideal é sempre respeitar isso. Por quê? Porque isso diz muito sobre a pessoa. Sim. Então, assim, é uma área de risco, é uma área que muitas vezes trabalha em situações inseguras, tanto para quem está na máquina quanto para quem está fora. Então, o ideal é respeitar bastante o equipamento. Sim. Porque às vezes a pessoa é até mais séria, mas porque ela tá levando muito mais a sério o serviço dela, justamente por lidar com pessoas e com a vida das pessoas. Pela insegurança que ela está ali, entende? Isso é verdade. Às vezes quem tá de fora imagina aquilo como sendo algo um pouco mais simples, enquanto que a pessoa tá ali, ela tem a responsabilidade tanto com ela quanto com uma vida de outras pessoas. Exato. Isso E já com esses tantos anos de experiência, você pode falar mais ou menos, acho que um pouco, o que é que diferencia de tipo um operador comum para um profissional assim que... Um iniciante já Isso. de um experiente. Primeiro ponto é que o experiente ele nunca inicia o trabalho sem avaliar tudo que está ao redor dele. Já fica uma dica para Alguns- uns experientes aí, né? Exato. Algumas pessoas que estão à frente de obras não valorizam isso, tá? Eles querem mandar e querem que o operador só executa, quer confiar, quer que confia naquela ordem e pronto. Mas olha, muitas das vezes quem está ali na frente do comando não entende. Não sabe o que é uma máquina pesada, ou sabe o que é o serviço porque já viu alguém fazer, mas não dá a oportunidade do profissional avaliar o que vai fazer. Eu sou teimoso nesse sentido, porque eu olho, eu avalio, eu já tive posicionamento de encarregado no Brasil, eu já trabalhei sabendo como é dar ordens também. Então imagina, eu sei os dois lados da moeda. Eu respeito o lado dele, profissional que quer executar, o engenheiro, por exemplo, que muitas das vezes sabe o papel, mas não sabe a execução. na prática. Então é nessa hora que os pensamentos se alinham e faz a coisa fluir. Então eu acho que é super válido dizer para você que o profissional, ele sempre faz uma avaliação prévia do que vai executar. E aquele aprendiz, ele tá mais refém do que estão mandando ele. Então ele vai fazer o que mandam. Muitas das vezes faz errado e a culpa não é dele, porque ele está cumprindo uma ordem. Mas essa ordem, quando ela é mal dada, ela dá merda. Acontece essas questões e é bem comum. Não é uma coisa aleatória ou difícil de acontecer. Às vezes acontece na mesma obra, digamos, na mesma frente, várias vezes, porque a pessoa que está mandando, ela está acostumada a mandar aquilo daquela maneira. E como a pessoa não tem uma experiência, digamos, ela acaba fazendo aquilo errado. Mas a responsabilidade recai mais a pessoa que dá a ordem ou aquele que foi o Sempre quem executa. infelizmente. Se você mata uma pessoa, não é quem mandou que vai responder judicialmente. Se você aleja uma pessoa, quem mandou não vai te amparar e dizer que foi ele que mandou e que foi ele que é o responsável. Nessas horas mais complicadas, Pense ele no todo pior. foge, né, mano? Pense sempre no pior nessa hora. Entenda? Para quem deseja entrar nessa área, pense sempre no pior. Por quê? Porque se você mutila uma pessoa, é um pai de família ou um filho de alguém que você está mutilando. Se você mata uma pessoa, é uma família que você está desestabilizando. Então eu penso sempre no pior. Tem coisas que eu falo, não vou fazer. O risco é muito, a máquina não entrega a segurança para isso e eu não vou fazer. Vai vir pedrada contra mim? Vai. Óbvio que vai. Vai dizer que eu sou preguiçoso, vai dizer que eu não sei o que eu estou fazendo. Mas aquele que sabe o que faz, ele não precisa provar para ninguém. Ele precisa fazer o trabalho dele bem feito. No fim da conta, do dia e da semana, é o Raoni que volta para casa, para a família dele, pro lar dele. Sim. E se ele faz uma coisa errada lá que a vida dele entrega lá na obra, ele não volta para casa, simplesmente assim. Nua e crua, a realidade é essa. Isso é verdade. Uma responsabilidade muito grande. E até mesmo também tem aquela parte da consciência, né? De você terminar o seu dia tranquilo
voltar para casa Sim. e conseguir descansar bem. É verdade. Exatamente. Mas assim, independente das responsabilidades que tem esse serviço, gostaríamos de saber, você se sente valorizado nessa profissão? Você acha que assim, uma pessoa que entra nessa profissão, ela vai ter aquela parte de valorização do Pode. trabalho? Você pode já falar, tipo, tanto já do Brasil como já daqui, se você se sente valorizado, ou onde mais se sente valorizado. Sim. Em questão de valorização, no Brasil, nós somos muito mais valorizados, salarialmente e responsavelmente. Nós, no Brasil, como operadores de máquina, muitas das vezes recebemos cargo de responsável por atividades. Um encarregado, digamos assim. Aqui, não. Aqui já é um pouco diferente. Existe sim, mas é muito menos. A responsabilidade é menos. O manobrador de máquinas aqui, o operador, não tem essa responsabilidade. Basicamente não tem. Então é até uma questão que não precisa se preocupar. No Brasil, às vezes, é necessário ter esse intuito de querer fazer algo mais do que operar a máquina, mas aqui basicamente não. Mas até me perdi um pouco com a pergunta, você pode refazer para... A partir da valorização, você acredita que é algo valorizado? É uma Ok. profissão que se valoriza? A valorização vem com o tempo, sabe? É um plano de carreira. Digamos que hoje é bem superficial o que eu vou falar, tá, pessoal? Não é uma coisa base e nem é o que é a realidade. Okay. Digamos que hoje você ingressa na área e o seu salário é 1.000 euros. Você espera valorização pelo que você sabe fazer e salarialmente. Muitas das vezes salarialmente ainda até pesa mais do que, né, a valorização pela pessoa que você é. Então, você ingressa ganhando pouco. Mas é um ganhando pouco que é superior a muitas outras coisas que se faz por aí. Isso é verdade. Essa é uma realidade que eu já te afirmo. Então, assim, você ingressa ganhando pouco. E com o decorrer da sua trajetória, experiência comprovada, o que você entrega, o que você sabe fazer, seu grau de responsabilidade, seu grau de profissionalismo, a pessoa que você conquista mais. Podendo dobrar, às vezes até, quem sabe, dependendo do que você executa, triplicar. Então isso é um processo individual. Eu não posso falar assim, olha, você vai ser como o Raoni que ganha X. Não, o Raoni tem 20 anos. Uma pessoa que começa agora, ele não vai ter a valorização para ganhar o que o Raoni ganha quase 20 anos de profissão. Então isso é uma trajetória. É um tempo que se dedica à prática e à execução e se aprofundar. E vai chegar. Porque é uma coisa que depende só de nós mesmos, mais nada. Sim. No Brasil, querendo ou não, se você for considerar então a parte de valorização no Brasil, o salário, o ordenado de salário é maior. É maior. Certo? Agora, no Brasil, para se iniciar nessa área, quanto é que geralmente a pessoa costuma receber? No Brasil, depende da máquina, né? Vou colocar uma base do que eu estou acostumado a ver, que eu ainda faço parte de alguns grupos de operador no Brasil, então a gente está acostumado a conversar com eles. Então, assim, uma retroescavadeira, que é uma das máquinas mais dinâmicas no Brasil, que todo mundo, basicamente, toda empresa tem, que é uma máquina mais complexa, mas que não dá o maior salário. É uma ironia, né? É uma máquina que faz mais coisas, é mais complexa, mas que não dá o melhor salário. É uma máquina que atende tanto obra aberta como obra fechada, por ter pneus, placa, matrícula, então ela roda o trânsito e tal. Então essa máquina, ela está numa média de R$3.200, R$3.500 Certo. reais no Brasil, pelo que eu ainda vejo. Algumas pessoas ganham mais. Óbvio, existe profissionais que estão ali há muitos anos que ganham mais, mas essa é uma base. O que geralmente a pessoa consegue ganhar numa área dessa? O teto também não foge muito, porque é uma coisa que já inicialmente dá uma renda, digamos que maior, então o teto também não foge muito. Eu vou estabelecer um teto de 3.200, um mínimo de 3.200, que é um piso salarial, e um máximo de 5.000. Ok. Se vê que não foge muito. Sim, sim. Então é basicamente essa. Mas, e geralmente dessas máquinas, quais são a que traz mais rendimento? Num contexto geral, os guindastes. Guindastes? Os guindastes são os de salário mais elevados. Tenho amigos, inclusive estava com 2 ontem, né? Que a gente convive muito aqui em Portugal. Eu conheci eles e já no Brasil eles tinham bons salários. Vieram para cá e permanecem com bons salários. E eu sei que é uma área que é muito valorizada.
Então, assim, de tudo, eu acho que o guindaste, que aqui é denominado autogrua, são os melhores salários. Podendo chegar aí a 3.000 euros. Entende? Isso em Portugal É muito Isso, dinheiro. é muito dinheiro. Isso, fazendo um curso aqui, você já tipo, pode ingressar também nessa Na área, né? verdade, exige experiência. Ah, é? Imagina que é um equipamento de mais de 1 milhão. Ah, Então, Não vão colocar um equipamento não vai desse te numa colocar mão um equipamento de um na mão inexperiente. de um inexperiente. Isso é verdade. Assim, o que eu percebo também em Portugal, não sei como que é na Europa, mas uma pessoa que atua numa área, geralmente costuma a pegar mais tarefas ali ao redor. Nas obras, quando você é um operador de máquinas, você geralmente opera apenas uma máquina ou geralmente eles aqui em Portugal eles costumam dizer não, você pode fazer mais esse serviço aqui, aí você vai para uma outra máquina, ajuda em outro setor, uma outra área. Consegue dizer um pouco mais sobre isso? Sim, essa é uma realidade muito, muito, muito dura aqui de Portugal. que é Isso diferente se do chama Brasil. desvio de função, mas não vamos entrar nesse contexto. Isso. Aqui em Portugal existe sim, mas aí que está. Se você entra numa empresa que tem essas práticas, é você que vai definir se aquilo é para você ou não. Eu sei o que é para mim e o que não é. Então eu busquei na minha trajetória trabalhar com o que eu sou profissional. Eu não sou profissional da enxada e da pá, mas encarei essa realidade quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui eu não tinha amigos, não tinha conhecidos, não tinha contatos, não tinha para quem ligar, não tinha quem me ajudasse. Não tem conhecimento da... Nada, né? zero. Eu cheguei aqui, digamos que paraquedas. Uhum. Ninguém pegou e me deu assim, olha, vai pra aqui, vai pra ali. Não, foi realmente o meu desenrolar, ligar, bater na porta e, enfim, rodei bastante, quebrei a cara, cheguei a trabalhar e não receber, é uma realidade. E Infelizmente. depois, com o tempo, eu me estabeleci. Depois, com o tempo, eu sou operador de máquina e vou operar máquina e mais nada. Claro que às vezes, né, hoje a minha realidade me exige um pouquinho mais, o meu ordenado também me entrega um pouco mais, então eu me dedico mais a fazer coisas. Claro que não vou pegar na pá, na enxada, sempre, mas se o meu parceiro ali, o meu ajudante precisa de mim, eu vou auxiliá-lo, eu vou ajudar ele, vou dar o suporte que ele precisa, porque muitas vezes ele também está sobrecarregado. Então, assim, eu acho que é uma parceria. É mais a consciência sua do que exatamente ter que fazer aquilo, né? Mas existe, a realidade de ter que fazer existe. Em algumas empresas, sim. Infelizmente. No Brasil a gente diz mesmo que é desvio de função. Agora, Exato. aqui, pelo menos em Portugal, Não existe eles não desvio de consideram função. desvio. Exato. Exatamente. Eu acho que tipo, até pode existir, mas a prática não é assim, vai. Tipo, eles estão sempre fazendo uma Isso função muda ou outra. em uma situação, Ah, Rafa. Isso muda em uma situação. Quando você é muito bom no que faz, a empresa não quer te perder, ah, ela meio que, olha, você vai ser só operador. Entende? Quando você fala assim, olha, tô indo embora, meu patrão. Esse negócio de pegar enxada e pá não é pra mim. Eu sou operador profissional. X anos. O que ele vai fazer? Não, você não vai embora. Preciso de você. Você fica na máquina. Aquela parte de você mostrar o seu serviço também, né? Exato. Mostrar a sua também que você importância. merece, né? Tipo, você construiu tipo um nome, uma experiência. Exato. E, às vezes não pode se desvalorizar também. Nós mesmos, né? O ideal que eu prezo sempre é a pessoa estudar a área que ela quer entrar. Independente de ser máquina, do que for. Estuda aonde vai entrar. Saiba quanto é o mínimo e quanto é o máximo que você pode ganhar. Saiba o que é exigido. E depois disso você se molda para ver se você vai realmente conseguir caminhar naquele caminho, não é? Por exemplo, quem está ainda no Brasil, por exemplo, e pretende vir aqui para Portugal, qual que seria o passo a passo para ela já pensar, sendo que ela deseja iniciar nessa profissão? O passo a passo já é ter a positividade na mente. Que o primeiro ponto que nos afeta aqui é a mente. E a positividade nos ajuda muito nisso. Fácil nunca é difícil ser fácil para alguém assim, logo assim, sabe? É um processo. Então é tipo acreditar que vai dar certo. Depois estudar a área, como eu disse. Se é a área de máquina, aconselho já buscar informações sobre escolas que entregam o curso. E o curso daqui é válido basicamente em toda a Europa, então é um curso que você faz em Portugal, mas você pode atuar na Espanha e tal.
E em média custa aí 500 euros, 300 euros, depende da escola, depende da instituição, Mas te dá aula prática. já assim. no Brasil, há cursos que valem também aqui em Não. Portugal se a pessoa... Não, Não? eu trouxe uma média de 15 cursos, tanto da área industrial quanto... Tudo assim, tudo emplastificado, Certo, diminuído, apostilado, pequenininho, cabia na carteira, tudo certinho, ok. com o número certinho de todos os Sim. que aprovaram Uhum. aquilo. Não Não serviu de serviram para nada. Então não caia nessa ilusão. Não invista em curso no Brasil pensando em vir para fora. Aqui faço o curso. Temos contato para isso também. Se alguém depois quiser me procurar para dar uma orientação em relação Bacana. a esses cursos, a gente tem quem faça. Não estou vendendo peixe para ninguém, não ganho nada com isso. Mas sei pessoas bacanas que dão todo o suporte, que me deram e que dão a muita gente. Enfim, é uma coisa que tem que ser respeitado. Ok. Você saber que o país exige. O país exige esse curso, então eu tenho que fazê-lo. Isso é verdade. Não tem como correr. E um investimento inicial, qual que seria para uma pessoa querer fazer esses cursos? Acredito que vai se gastar quanto? Eu acho que assim, para quem tem experiência, não precisa da prática. Ó, isso. A prática exila ela. Uhum. Já é um valor que você não paga. Certo. Você paga a teoria, paga a sua documentação. Perfeito. Quando eu cheguei na época, eu paguei menos de 200 euros. Boa. Muito Por quê? bom. Eu não precisei da prática. Sim. Eu só precisava da Que é o documentação. mais caro, tecnicamente. Exato, e eu tinha diversos cursos comprovativos de diversas máquinas. Então, assim, para mim, a prática não era necessária. Então, eu não paguei a prática, mas eu paguei toda uma aula que eu tive que seguir à risca. Tanto de segurança quanto de operação, tudo, desde mecânica, tal, tudo que eu já sabia, eu tive que refazer para tirar essa carta. E tirei essa carta e pronto, tive com ela em mãos. Mas aí esse valor depende muito do que a pessoa vai exigir. Se a pessoa precisa de aula prática, 5 aulas práticas, 10 aulas práticas, 50 aulas práticas. Isso depende de pessoa para pessoa, então. Exato. Basicamente, um valor por aula prática, quanto é que custa? Não sei te entregar esse valor, mas eu soube há um período não tão passado que estava em meados 300 e tantos euros. Por aula? Não por aula, para você ter a teórica e algumas práticas. Não sei ok. especificar quantas práticas. Sim. Um contato mais específico para dar essas instruções é realmente quem consegue dar essas aulas. Sim. Como eu nunca as fiz, eu não sei dizer. Então, assim, Mas assim, a pessoa, ela entra numa prática, ela escolhe qual máquina que ela quer operar, ou geralmente eles dizem, não, geralmente costuma por essa, você vai iniciar essa daqui. E depois vamos para uma outra máquina, ou não. A pessoa geralmente já, antes de iniciar o curso, já diz, eu quero uma grua, Isso. eu quero uma retroescavadeira. sim, você que escolhe. Legal. Tem duas modalidades: escavação de terras e elevação de cargas. Um não é ligado ao outro. Se você faz o curso de escavação de terras, você vai ter a formação para escavação de terra. Se você escolhe elevação de cargas, você vai ter um curso para elevação de cargas. Elevação de cargas, só para exemplificar: autogrua, grua-torre, manipulador, empilhador industrial. Já escavação de terras, pá carregadora, escavadora, retroescavadora. E aí é o que a pessoa se identifica para fazer. Então, assim, escolheu, é o que você vai fazer. Sim. E as aulas práticas é em cima das máquinas que a instituição oferece para você. Entende? Entendi. Retro, escavadeira. Ou seja, você próprio tem que estudar, você tem que estudar a máquina, se identificar para escolher Exato. a máquina certa, não é? Então, basicamente, ali você tem até mesmo um pouco de horas com um pouco de cada máquina daquele tipo de trabalho. Sim. Isso é legal. Eu não imaginei. Eu pensei que, por exemplo, eu quero a retroescavadeira. Não, você já tem. Não. Agora seria todas as máquinas que englobam a parte de Terra. escavação. Exato. Bacana. Que show. Essa parte da terra também pega aquelas terraplanagem, que é aquela que nós chama Aqui eles chamam de nivelador. Niveladora, né? No isso. Brasil a gente chama patrol, moto Isso, nivelador. isso. Então, algumas específicas ofertam, outras não. Isso é basicamente... Mas olha, cá pra nós, e pra quem tá assistindo, claro. Motonivelador aqui em Portugal, esquece. Eu sei trabalhar. Tenho curso, tudo. Só cheguei perto de uma vez. Trabalhei uma vez, depois nunca mais.
Porque a motoniveladora é uma máquina que faz estradas. Isso. E você está num país onde as estradas já estão feitas. Então, tipo, para terraplanagem em si é bacana, mas não tem muita demanda de trabalho. Então, para quem está vindo, não vai concorrer a uma vaga que já é concorrida, entenda? É uma vaga que já é concorrida, não tem o suficiente para todo mundo que quer trabalhar com ela. Certo. É uma das máquinas mais que exige mais experiência, Uhum. mas que ao mesmo tempo é mais tranquila, só trabalha no plano, só trabalha em terreno firme. Então, assim, não é fácil você ingressar naquilo, mas o curso sim. O curso, se você se dedicar a fazer a parte de motoniveladora, claro que alguma instituição vai te entregar esse curso. Sim, entendi. Porque, então, qual seria, tipo assim, eu acho que uma máquina que a pessoa poderia começar aqui, tipo, já que tem uma demanda já mais alta, maior oferta de trabalho? Giratório e os manipulador. Essa é infalível. Giratório, meu, principalmente as minis, as pequenas, de 5, 6, 7, 8 toneladas. É escasso, a mão de obra é escasso, é muito escasso. E já entra ali ganhando na casa dos 1.200 euros, então é dali para cima. Ou seja, já você pode fazer um curso aqui com pouca experiência e já começar a ingressar, não é? Tem pessoas que nem experiência têm e entram na área. Aqui em Portugal é possível por causa da escassez de mão de obra. Claro que ele não vai fazer o que um profissional faz. Sim. Esquece, ele não vai fazer. Ele vai depender aí de no mínimo 6 meses de operação para conseguir fazer alguma coisa na condição parecida do que um profissional faz, mas no tempo não. Não tem como. Não existe essa realidade de você falar que está um mês em cima de uma máquina e consegue executar o que uma pessoa está há 10 anos faz. Nunca vai ser. É quando uma pessoa não tem experiência, ela fez um curso, ela tem ali umas horas tecnicamente de experiência. Quando ela entra numa empresa, geralmente tem alguém que o acompanha durante um tempo, ou muitas das vezes ele tem que aprender literalmente sozinho. Isso vai de empresa para empresa. Quando a empresa tem uma estrutura que entrega esse profissional para dar... Eu, por exemplo, passei por uma empresa que era assim, uma empresa muito boa, excelente aqui de Braga. Faz a pessoa evoluir também lá, não é? Dá formações internas, preza pelo funcionário, uma empresa muito boa, não preciso citar nomes, mas é uma empresa que depois, se alguém quiser me procurar também, eu posso até indicar. Mas é uma empresa que dá toda a formação. Inclusive, eu levei um amigo pessoal para lá na época que eu trabalhava. Ele foi muito bem acolhido, teve as formações, hoje é um profissional. Hoje viaja o país todo trabalhando com máquinas e ele só tem 2 anos de operação. Então, você vê, tudo depende da empresa também que você está iniciando. Outras empresas não. Vai te entregar essa máquina. Marcelo, faz o serviço. Se vira. Mas eu não sei. Não, se vira. Exato. É complicado. Assim, então, tecnicamente, quem está iniciando talvez seja melhor procurar uma empresa com um suporte melhor, até mesmo para você conseguir ganhar essa experiência inicial, né? Claro. Isso é verdade. Agora, o que essa profissão te trouxe de diferencial para sua vida? Você acredita que isso mudou um pouco o patamar da sua vida? O que você pode dizer para nós? Claro, em relação a ganhos pessoais, a gente não ficaria numa área tanto tempo se ela não fosse lucrativa, né? Uhum. Atualmente eu estudo para a área de tecnologia, mas eu não consigo pegar o salário da tecnologia e colocar na minha vida. Por quê? Porque eu sou zero da tecnologia, né? Então eu vou entrar ali numa área ali que eu vou ganhar muito menos do que o que eu ganho. Então isso me limita. Primeiro ponto. Eu estudei para uma coisa que eu tenho medo de entrar porque não vai me dar o que eu ganho. E em relação a coisas pessoais, é possível construir uma vida, assim como eu construí a minha, entende? Uhum. Eu cheguei em Portugal, eu já era dessa área, né? Mas no Brasil eu já tinha minha vida. Então é possível sim montar uma vida. Assim como tem pessoas que conseguem montar uma vida ganhando muito menos e também montam. Isso é uma questão, né, de individual, de conexão, digamos assim. Eu gosto disso, eu corro atrás disso. Então, Mas você acha então que uma pessoa que tipo chega aqui, tá ganhando um salário mínimo, mas quer crescer já um pouco aqui na vida, porque tipo, aqui no Portugal você ganha salário mínimo, mas ganhou a mais, você já muda um pouco. Se ingressar nessa carreira já tem uma grande ou pequena mudança também? sim. Falamos aí atualmente de um ordenado mínimo de 800 e
70, eu acho. 70, eu acho. 70 Acho que é euros. 70. Como eu te disse, inicialmente menos de 1.000 você não vai ganhar. Se ganhar é exploração. Se te ofertarem um salário de 1.000 euros como operador de máquina aqui, meu amigo, não vai. Não vai, porque na outra semana vai ter outro te ofertando mais. Então, a realidade é sempre superior. As exigências são superiores também, Sim. obviamente. E com o tempo, isso vai se tornar uma coisa que vai fazer a sua vida andar, obviamente. Como acho que tudo que a gente se dedica nessa vida, tem que querer para acontecer. Bacana. Assim, o que você diria, Raoni, para quem realmente então tá pensando em vir do Brasil para cá, quem tá aqui, quais são as dicas finais assim que você diria para uma pessoa que tá com esse pensamento? Sim. O meu caminho, eu acredito que é o caminho que muitos deveriam seguir. Apesar de toda a experiência que eu tinha, eu comecei a entrar em YouTube, comecei a fazer amizade pelos Instagram da vida, mandava mesmo solicitação para as empresas, pesquisava pela região que eu ia morar. Exemplo, eu queria vir para Braga. Jogava em Braga as empresas que tinha aqui, fazia contato de lá, Sim. recebia não todo tempo, mas eu sabia o contato da empresa e o endereço da empresa. Quando eu botei o pezinho aqui, eu corri atrás de bater nas portas. Ligar, mandar currículo, não funciona nessa área. Não funciona. Você tem que bater na porta. Deixa eu subir naquela máquina ali, meu senhor, para mostrar o que eu sei fazer. E aí, quando você sobe lá e mostra o que sabe fazer, a porta abre ou não. Então, o que eu indico é isso. É você estudar antes de vir, se preparar o financeiro, arrendamento, mental, tá firme ali no propósito, vai dar certo. Se aliar a pessoas que possam te ajudar, isso é bem válido. Não importa como, que seja TikTok da vida, alguma coisa, faça amigos, amigos te ajudam, amigo abre porta. Não quer dizer que na hora que você estiver no perrengue passando necessidade, você vai ter tudo solucionado com um amigo do seu lado. Mas é um auxiliador, é uma ajuda. Então eu acho que o caminho é esse. E depois a parte do curso. Fazer o curso, quando estiver aqui, não perca tempo. Vai na primeira semana, faça o curso. Fica preparado para as oportunidades. Quando a oportunidade bater na tua porta, tem o curso, tem a minha mente já pronta, tem um bocado de prática, ou tenho prática nenhuma. Cara, seja real. Não venda um peixe que você não pode entregar. Bateu na porta da empresa, meu senhor, eu tenho X tempos de experiência, tenho muita vontade de aprender e preciso do trabalho. E nesse momento, a pessoa vai te avaliar. É uma avaliação instantânea. E vai te dizer, sobe na máquina ou não. Se ele falou, sobe na máquina, cara, já é a possibilidade do emprego ser seu. Porque ele não permitiria você subir na máquina se ele não precisasse de alguém. Então, se ele falou, sobe na máquina, mostra o que você pode fazer. E se ele identificar a sua força de vontade, muitas das vezes ele vai te dar essa oportunidade. Então, eu acho que é um caminho seguro, né? Caramba, que show. Ótimo. Bom. Assim, mas uma coisa que eu achei interessante frisar é essa parte. Falar aquilo que você sabe fazer. Isso não é uma área que você pode brincar e mentir. Sim. Olha, amigo, eu tenho uma experiência nisso, eu sei manobrar. Você não vai conseguir enganar ninguém, na verdade. E como que é muita responsabilidade, seja sincero, não é mesmo? Seja sincero, Exatamente. seja humilde, porque também a humildade pode te levar a lugares que você nem imagina. É isso. Exato. Acho que a humildade é a essência da vida. Exato, falou tudo. A humildade, eu tenho tatuado na minha pele aqui. A humildade é uma coisa que, tipo, abre portas, aproxima pessoas. Às vezes a pessoa olha pra ti e fala assim, cara, o Rafael é um camarada nojento, só de olhar pra ele já vejo. Não sabe a humildade que é a pessoa, porque tá julgando um livro pela capa. Mas quando permite conhecer, vai ver a humildade da pessoa e vai se aproximar e vai conquistar, meu amigo. A humildade tem que ser o ponto-chave. E como você disse, é uma área que não dá pra enganar ninguém. Na hora que você soltar a munhequinha ali nos comandos, meu amigo, ó, esquece. Ou você Não mostra que sabe. Ou você sabe ou não sabe. Não tem uma coisa que tem não o meio tem meio termo. E é assim. Ele vai mandar você subir. E quando ele mandar, se você não souber fazer, é uma vergonha que você vai passar. Isso é verdade. Olha, Raoni, eu vou ser sincero. Tudo que você falou, as dicas que você deu foi excelente. Até nós que já trabalhamos na obra, Isso. tivemos um pouco de contato, mas
só das palavras que você trouxe, a experiência que você conseguiu mostrar nas suas palavras foi de excelente. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo esse vídeo vai se sentir inspirado também pela sua trajetória aqui em Portugal, sua trajetória tanto no Brasil. E não sei se você quer deixar o seu arroba, tanto do Instagram, ou um contato para que as pessoas que tiverem mais dúvidas ou quiserem também acessar um curso ou ter uma dica mais de você, se você quiser. Claro, nenhum impedimento. Isso é uma coisa que não corro em momento nenhum. Perfeito. Quem me procura tem um livro aberto de ajuda. Eu sou um incentivador, sempre. Eu vou deixar o meu Instagram, meu contato eu prefiro não, mas o meu Instagram é @RodriguesRaone, Raone, não é Raoni, algumas pessoas se confundem. Mas é Rodrigues Raone, e mandando lá a solicitação. É um perfil fechado, mas obviamente que eu avalio quem entra e quem não entra, e assim a gente conversa ali. Lado profissional, se for para ajudar, estamos aqui. Isso aí, sei que pode as pessoas contar. aprenderam também com sua função aqui, com sua experiência. Até para quem quer vir, vai ficar agora bem mais informado do passo a passo, que é isso que a gente quer, que as pessoas fiquem informadas da verdade e como elas aprendam a vir da maneira certa e não passa problemas como a gente tem. Sempre, tipo, a gente tem sempre um amigo que passa problemas maiores ou até mesmo que já voltaram por conta de falta de conhecimento. E a gente agradece por você abrir seu conhecimento aqui para nós. E é isso, né? Sim, olha, agradecemos a sua Muito presença, obrigado. Rony. Obrigado. Muito eu que obrigado, agradeço, foi um obrigado, prazer. agradeço foi o um convite, prazer. agradeço a presença e tamo junto. Quando o Rafael mandou aquele convite, eu falei assim, cara, é futebol. Dessa vez não foi futebol. Dessa vez Exato. foi futebol. Quem quiser assistir o Raoni também, ó, futebol ou vôlei, rapaz, Não é vai ver uma grandes fera. coisas, não. Ó, finalizamos mais um episódio aqui do Passaporte do Sucesso com o nosso amigo Raoni. Agradecemos mais uma vez essa presença e todas as informações que ele passou para nossos ouvintes. E finalizamos aqui então com mais uma vez escutando histórias para incentivar ações. Exatamente. Valeu.